todos, vamos dar sequência a essa série sobre o funcionamento da Ordem da Coroa. Eu tenho recebido assim muita pergunta sobre os tratamentos que são feitos na Ordem da Coroa, embora não seja ainda o momento de eu ficar falando, porque eu queria falar às vezes um pouco mais detalhado de cada tratamento. Mas, como já foi dito, a Ordem da Coroa é uma casa para autorrealização, é uma casa religiosa para uma autorrealização. A nossa dinâmica aqui é uma dinâmica que envolve a fé consciente e não a fé dogmática. Isso faz uma diferença muito grande. Nós temos a nossa confiança nos nossos mestres ascensionados, mas por um entendimento consciente e não por um dogma, né? E essa diferença está justamente na forma que nós pensamos. A começar pelo fato de que na Ordem da Coroa ninguém cura ninguém. O princípio é da autorrealização, ou seja, é o próprio paciente que se cura. Então ele vai buscar na frequência a Ordem da Coroa, e, como já foi dito, iniciando pela sessão pública de cura, fazendo uma consulta, buscando tomar uns passos e tal, e depois dos tratamentos ele vai então elevando o seu padrão vibracional a ponto de poder ver mais por cima a sua própria situação de vida. Então, o simples reconhecimento daquilo que ele está vivendo, da consciência do seu entorno, das suas circunstâncias, ele vai conseguindo, então, fazer as transformações e as transmutações internas para que ele se autorrealize, para que ele encontre o caminho. Às vezes a situação pode até permanecer a mesma, ou ainda está com aquela situação que a ele parecia incômoda ou ruim, enfim, é a maneira de ver. Mas na medida que ele se eleva, independente da situação se alterar ou não, ele resolve a si mesmo, ele encontra aquela sua energia divina e o poder para enfrentar a situação. Porque resolver a situação necessariamente não quer dizer que é bom ou mal. Porque se ele acha que alguma situação o incomoda, ele não tem, num dado momento, quando ele está carente de patai, né, de paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, ele não tem capacidade de entender que aquela situação que ele está passando não tem nada demais e, às vezes, em determinadas circunstâncias, é até uma solução. Mas ele não vê assim, porque ele vê o lado do incômodo que ele tem com aquela situação. E isso, eu estou repetindo muito, mas a frase que eu gosto de falar, e falo isso há, sei lá, 20 anos, é que na vida não existe problema, existe situação. O problema é o que está na sua cabeça. E aí, quando você vem para a Ordem da Coroa, com essa série de tratamentos que afetam ao aspecto espiritual, mental, físico e material também da vida. Para isso nós temos uma quantidade de tratamentos bastante diversificada, né? E esses tratamentos nos fazem elevar o padrão vibracional e, consequentemente, ver com outras leituras. Esse é o grande lance da Ordem da Coroa. Você vai ver com outras leituras a sua situação e vai angariando degraus na escala evolutiva, até que chega um ponto que para você nada daquilo que você chegou aqui e te incomodava continua incomodando, você se libertará disso aí. E aí passará a olhar outros horizontes, passará a equilibrar os seus sonhos. Você vai ver que nos seus sonhos não estarão mais aquelas questões meramente materiais, aquelas questões egóicas. Eu sonho ter uma casa no campo, é tão legal ir lá para o campo. Quer dizer, no fundo você está com essa visão meramente egóica, egoísta, quer dizer, você quer ter a sua vida para você, porque você perde a noção que a felicidade está no outro. Esse é o grande lance.
É quando você descobre que o outro, seja outra pessoa, a pessoa que você ama, ou acha que você ama, os seus parentes, amigos, seja a natureza, seja o que for que está fora de você, é que te interessa que fique bem. A pessoa que se autorrealiza não consegue ver que a sua felicidade pode existir sozinha. Mas isso você só vai ver quando você eleva o seu padrão de vibração, é óbvio. A gente só vai ver o horizonte quando a gente atinge o topo da montanha. Não adianta que você no vale não vai enxergar nada. Vai continuar achando que toda a tua vida é aquela que você passa no vale. Né? Então isso são as ilusões. Né? Teve até um filme sobre essa questão, que uma pessoa era colocada numa espécie de redoma muito grande, né? E que ela só vivia aquela vida perfeita materialmente, né? Eu esqueci o nome, eu esqueci o nome, mas alguém que se lembrar, bota aí para mim no vídeo, para a gente se lembrar desse filme, que é um filme interessante, porque a pessoa era iludida pelos padrões de vidas estadunidenses, né? E aqueles padrões do carro, do emprego, do trabalho, da segurança, porque estava ali empregado, e ele vivia naquela redoma, aquilo era proibido sair dali. E ele não tinha essa consciência, era um domínio da Matrix sobre ele. Então ele vivia aquela vida ascética completamente, sem nada ocorrendo fora do padrão, até que o filme se desenrolou e ele descobriu que havia dentro dele uma infelicidade exatamente por essa rotina. Porque dentro dos padrões que lá o empresário, o grupo, a corporação, que imaginou aquela vida perfeita para que as pessoas fossem como gado, né? Conduzidas a um mesmo esqueminha de vida, todo mundo se sentindo realizado com a sua casinha, o seu carro, a sua coisa. E isso a gente vê que não é isso aí, não é por aí não. A vida não é feita de prazeres. Os prazeres são a cereja do bolo. Mas você come um bolo muito gostoso sem a cereja. Basta que você não considere a cereja o principal do bolo. Vê que é uma questão de maneira de ver. E a Ordem da Coroa te leva a esse entendimento maior da sua vida, a uma amplitude bem maior no campo vibracional, que vai te permitir você se encontrar. É você conhecer a você mesmo, é você fazer as transformações, as transmutações, ao entendimento da sua própria psique. É isso que você vai fazer na Ordem, você vai encontrar esse caminho. E aí, quais são as formas que a gente tem aqui na Ordem para esse trabalho? São uma série de sessões, que são as sessões mesmo específicas, inclusive uma sessão muito boa, que é a sessão pública de cura com o mestre Shidihá através de uma espada, quer dizer, aí quem trabalha é o mestre. Nós não podemos fazer esta sessão por vontade própria, porque a gente só pode fazer esta sessão se porventura houver a falta de algum Shela que tenha a iniciação para determinados tratamentos, porque há também uma questão na Ordem muito importante. Os Shelas, aqueles médiuns como eu, como todos que trabalham na Ordem para o serviço espiritual, nós precisamos ter mérito e precisamos trabalhar. E a sessão com a espada, quem trabalha é o mestre, a gente está ali apenas de coadjuvante. Inclusive, os Shelas presentes, eles vão se tratar também, então ele vai se servir, ele não vai servir. Por isso que essa sessão é muito poderosa, muito mesmo, você se interliga com o astral de uma forma extraordinária, mas não venha, como tem vindo alguns pacientes, só querer fazer com a espada. Por quê? Porque a espada dá a ele uma dinâmica muito forte, mas nós não temos essa autorização de fazer de qualquer jeito. Se tiver os Shelas ali para trabalhar, nós somos obrigados a fazer a sessão pública de cura de uma forma normal, com todos os tratamentos que vão atender aos pacientes individualmente, de uma forma direta. Já com a espada, o paciente recebe toda uma visão, é como se Deus estivesse
fazendo o nosso escaneamento completo de tudo que a gente precisa. E nessa sessão, no condicionamento dela, você vai descobrir o bom e o belo para a sua vida. Então, isso é muito importante, mas vamos falar um pouco do que se cura na hora. Então, vamos dizer, na questão física, as doenças do corpo, né, elas vão sendo atacadas. Por exemplo, o câncer, nós temos um tratamento aqui, que é até uma sessão específica, mas que é feita somente com receita, que é o painel negro. Essas doenças que mexem com a estrutura do corpo, né, que são doenças mais graves, em especial o câncer, né, que aliás hoje em dia o câncer já é conhecido que ele tem cura também pela alimentação. Mas o câncer não tem a origem só na alimentação, ele tem a origem em fatores psicossomáticos. A pessoa tem uma grande depressão, a pessoa tem um grande desgosto na vida, seja por questões matrimoniais, filiais, paternais, com família, com amigos, com filho, com questões de trabalho, com questões jurídicas, enfim. Há muitas razões para que a pessoa fique com o aspecto psicossomático extremamente forte, que degenera e que detona os processos de radicais livres, fazendo surgir o câncer. Mas tem aí agora, inclusive, o conhecimento que está se espalhando bastante, né, que é o conhecimento da vitamina B17, que é a amigdalina, né, que tem muito no damasco, que ele combate as células cancerosas. Então, combate não, o processo, porque o câncer, na verdade, ele não é o tumor é a consequência do câncer, que é um processo de transformação celular. Mas hoje eu não quero ficar preso ao detalhe, nós vamos fazer um vídeo só sobre o câncer. E o que acontece? Você faz o painel negro e aqui as curas que têm aparecido são incríveis, mas a pessoa faz com o sentido daquela cura, e o processo é basicamente ele atrair o prana para o seu corpo, que é o prana, que é uma das 3 energias solares, que causa, que atua na estrutura do corpo, né? E ele faz puxar do corpo dele toda a energia negativa. Então é como se fosse tirar o ruim e colocar o bom. Então aquilo vai promovendo as transformações e a recuperação do processo cancerígeno, né? Mas o câncer vai render um vídeo muito longo, inclusive. Por isso que eu não quero aqui falar muito, senão esse vídeo vai ficar deturpado. Nós vamos falar do câncer e não vamos falar dos tratamentos que existem na Ordem da Coroa. E nós temos sessões, por exemplo, quando as pessoas estão a tal ponto obsediadas e, às vezes, num baixo padrão vibracional, que não consegue se libertar das entidades obsessoras. Aliás, sobre isso eu tenho sempre dito que não existe obsessor forte, existe obsediado fraco. Então a pessoa precisa fazer as transformações internas para elevar o padrão vibracional que sai do campo de influência dos obsessores. Mas nós ainda assim temos a sessão do exorcismo, que é uma sessão destinada a quem ainda não conseguiu se fortalecer. Porque se teoricamente conseguíssemos fazer com que as pessoas se fortalecessem automaticamente, elas também automaticamente iriam para patamares que saem da influência do obsessor. O obsessor é denso, ele é uma entidade ou uma energia densa, ele não é uma energia ascensionada. Mas se a pessoa eleva o seu padrão, ela se liberta disso. Mas como a gente sabe que é muito difícil, porque a gente sempre tem os nossos momentos mais difíceis, né? Então é óbvio que nós vamos precisar de uma ajuda externa. Então o exorcismo abre caminhos, mas não quer dizer que o paciente vai por si só, por causa do exorcismo, fazer as suas curas. Porque tem muita gente que abre o caminho, sente aquela liberdade, está tudo bem, agora eu vou em frente, e
daqui a pouco ele volta a ter outros obsessores, porque ele não se modificou, continua nos seus vícios, nas suas questões de vida profana, muito densa, muito baixa, muita energia que atrai ou que se torna um campo fértil para essas entidades, essas energias negativas de ordem externa, né? Porque as negatividades de ordem interna, essa nem Deus cura, nós é que temos que curar. E a Ordem da Coroa, então, oferece esse caminho para você se curar, para você fazer as transformações e as transmutações das suas negatividades de ordem interna. Então, o exorcismo também não é feito para quem chega, eu quero um exorcismo. Não, ele só pode ser feito quando o paciente recebe uma receita de um consultor da ordem para fazer o exorcismo. Porque não é como um passe. O passe, qualquer um que vier recebe o passe. Mas o exorcismo não é para qualquer um que chega, né? Então, nós temos no escopo dos tratamentos a característica de exorcizar um mal, transmutar um mal e fazer a harmonização. Então é exorcizar, transmutar e harmonizar. Então eu faço aqui a minha metáfora, que eu gosto muito de falar por metáfora, né? Que é a construção de uma casa num terreno. Você primeiro limpa o terreno, é o exorcismo, deixa o terreno preparado para receber a fundação. Quando ele recebe a fundação da casa, não vai ser mais um terreno, por exemplo, que sirva para plantação. Ele vai usar para fazer uma casa, então ela já tem ali a fundação dela. Então ele transmutou o terreno não é mais o terreno para plantação, né? E quando ele vai construir a casa, decorar a casa, então é a harmonização. Em cada tratamento nós temos os aspectos exorcistas, de transmutação e de harmonização. E no conjunto dos tratamentos oferecidos, ele vai ter essas três características no todo dele, né? Não só um tratamento específico, como no conjunto. Óbvio que certos tratamentos, como roda de fogo, força contrastadora e um que se chama de mestre Bari para questões de magia, né? São tratamentos mais exorcistas, mas tem, por exemplo, a chama violeta, que é de transmutação. Mas tanto nos exorcistas quanto nas transmutações tem também a harmonização. Então, nesse escopo, ele recebe uma chama violeta para transmutar e recebe um tratamento de tálamo para harmonizar, para fazer a sua ligação espiritual, da pineal com o espiritual. Então, veja como nós temos um conjunto de tratamentos, isso que foi o grande legado que nos deixou o nosso fundador, Chazir I, né? É o que você vai encontrar na Ordem da Coroa. Você vai receber na receita tratamentos como o PAT, que é um tratamento importantíssimo, para você buscar encontrar a solução de algum problema específico que esteja te aborrecendo muito. Você tem tratamentos de rosa vermelha para uma harmonização do seu espírito, de libertação também de cargas negativas e de você receber, através do tratamento, uma energética altamente positiva para a sua cura. Mas lembre-se, quando a gente fala em cura, tanto física, mental, espiritual, ou mesmo o alcance material, depende de você. É você que vai fazer o seu tratamento, que vai se ligar, se interligar, e com isso você vai conseguir se curar, né? Então, veja bem, a Ordem oferece sem número, eu estou falando alguns dos principais tratamentos, mas com o andar dos vídeos eu ainda vou descer a detalhes a cada tratamento para explicar direitinho, para mostrar para vocês os caminhos que nós temos, mas a Ordem oferece todas as possibilidades de você se curar na forma espiritual, mental, física
ou mesmo alcançar objetivos materiais que atendam aos princípios de justiça, de honra e de dever. Então, você pode querer o que você quiser para se sentir bem durante a sua vida. E tem as sessões, que nós vamos continuar falando, que elas por si só, as sessões solentes, são sessões de pura interligação com os nossos mestres ascensionados, com os seus mestres ascensionados, com as suas egrégoras superiores, porque você se eleva. Então, essa é a base da nossa proposta, né? Da nossa finalidade de trazer a possibilidade de alcançar o verdadeiro estado de Pattaya. Então, por hoje é só, e se você está interessado em conhecer mais a ordem, quer ver mais os vídeos, são quase 220 hoje, você pode se inscrever aí no canal, colocar aí o sininho para receber as notificações, ou seja, cada vídeo que sai você vai poder assistir, e você saber se utilizar cada vez mais da Ordem da Coroa para a sua autorrealização. É isso que nós queremos. O nosso trabalho espiritual, ele só termina quando o paciente anda com os próprios pés. Eu não me canso de falar isso, para ninguém entrar na mistificação. Se aqui na casa, na nossa Ordem da Coroa, tiver algum médium que diz que ele cura, fala comigo que eu tenho que chamar a atenção desse médium, porque ele está mistificando. Ninguém cura ninguém. Quem se cura é o próprio paciente. O que nós fornecemos são apenas vibrações. Por hoje, então, o vídeo está ficando longo, mas temos muito a falar. Assista os outros vídeos que vêm por aí. Meu mais profundo Namastê.